A paz e graça do Senhor. Neste vídeo, vamos compartilhar a palavra de Deus com o conteúdo de Apocalipse, capítulo 1, verso 11 a 16. Vamos ler o verso 11 primeiro, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Os versículos que estamos lendo hoje são cenas muito esperadas da Bíblia. Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, no verso 7, 12 e 20, que ele viria em breve. Se você é um verdadeiro crente, deve esperar se reunir a Jesus, encontrar a Jesus. A cena de uma pessoa que vivia em Jesus é ressuscitada como um corpo espiritual e é reunida a Jesus é o conteúdo do capítulo 1, versículo 11 a 16. O versículo 11 diz: O que vês, escreve-o num livro. Inclui a cena que o apóstolo João vê e a cena que ele verá. Escreve tudo o que você vê em um pergaminho. Este pergaminho é o livro de Apocalipse. Este livro do Apocalipse foi escrito e enviado às 7 igrejas na Ásia, que geralmente se refere a todas as igrejas que existem neste mundo. Para ser mais específico, todas as igrejas são espiritualmente classificadas em 7 categorias. Em Apocalipse capítulo 22, no verso 7, encontramos a última coisa escrita em um pergaminho. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado. A bênção neste versículo é Makairos, que significa a bênção de ver o Senhor face a face, para todo o sempre. Em outras palavras, afirma claramente que aqueles que leem, entendem e guardam este livro do Apocalipse são verdadeiramente abençoados. E os versículos 18 e 19 do capítulo 22 nos dizem que o livro de Apocalipse é muito importante em todas as profecias e revelações. Vamos ler versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testificou. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Desta forma, as palavras do livro de Apocalipse não podem ser adicionadas ou retiradas. Significa a palavra da revelação completa. Dessa forma, podemos conhecer a vontade e o plano perfeito de Deus por meio do livro de Apocalipse. A profecia deve ser feita a fim de edificar a igreja. No entanto, se a profecia não coincide com o conteúdo da Bíblia, o profeta deve assumir uma responsabilidade terrível. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O apóstolo João estava no tempo em que a última trombeta tocou, no dia do Senhor,
e seu espírito se foi e espacialmente no ar. 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são descritos como as 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 1, do verso 20. Vamos conferir lendo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Jesus desce do terceiro céu para ar, e os santos sobem da terra também ao ar. Os santos ascendem ao ar são divididos em 3 categorias. Primeiro, os santos mortos são ressuscitados e ascendem aos ares em corpo e espirituais. Segundo, quando Jesus voltar, os crentes vivos serão transformados em corpo espirituais e ascenderão ao ar. Terceiro, há uma última classe de santos, dos quais se fala em Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Vamos ler. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O tempo de tentação referido neste versículo é registrado na escritura original em grego como 1 hora. No livro do Apocalipse, 1 hora é 7 anos, o que é explicado em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. O período de atividade da besta é de 1 hora. O período de atividade do anticristo é de 7 anos. O versículo que explica essa parte é Daniel, capítulo 9, nos versos 24 a 27. 1 hora responde a 1 semana e 1 semana responde a 7 anos. Vamos ler. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em capítulo 3, no verso 10 de Apocalipse, há uma igreja isenta deste período de tribulação de 7 anos. E essa igreja é a igreja em Filadélfia. O motivo da isenção está claramente registrada em Apocalipse, capítulo 3, no verso 10. Durante o período de tribulação de 7 anos, a igreja em Filadélfia foi selada e iresa na primeira metade da tribulação de 7 anos. Depois, escapa para o terceiro céu, o Monte Sião, para estar com Jesus. Quando Jesus voltar no ar do terceiro céu, ele descerá com as igrejas. Vamos descobrir quem são as igrejas que estão descendo pelos ares com Jesus quando ele retorna. Primeiro, você deve ler Apocalipse capítulo 11, verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Existem 2 testemunhas em Apocalipse capítulo 11. Muitos teólogos afirmam que essas 2 testemunhas são os profetas Moisés e Elias. No entanto, o livro do Apocalipse
explica claramente quem são essas duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, no verso 4, diz que essas duas testemunhas são duas oliveiras e dois castiçais. Vamos ler. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Visto que Apocalipse capítulo 1, no verso 20, diz que o castiçal é a igreja. As duas testemunhas podem saber que são duas das 7 igrejas. Essas duas testemunhas serão martirizadas enquanto profetizam. Ao mesmo tempo, no ano, mês, dia e hora, eles são martirizados pouco antes do início da última metade da tribulação de 7 anos. E quando a última metade da tribulação de 7 anos termina, eles se levantam e ascendem ao terceiro céu. Os versículos que explicam essa parte são Apocalipse, capítulo 6, o versículo 9, e capítulo 9, versículo 15. Veja Apocalipse, capítulo 11, verso 11 e 12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi cá, e subirão ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os virão. Se lermos Apocalipse capítulo 6, versículo 9, e capítulo 9, versículo 15, e capítulo 11, versículo 11 e 12, podemos ver que há alguns que são martirizados e ascendem ao céu. Desta forma, primeiro, a igreja em Filadélfia ascende ao terceiro céu. E, em segundo lugar, a igreja em Éfeso e Laodiceia. As duas igrejas testemunhas ascenderão ao terceiro céu imediatamente após o término da primeira metade da tribulação de 7 anos. Outra passagem que explica a ascensão da igreja em Filadélfia ao terceiro céu é Apocalipse capítulo 12, verso 5. Vamos ler. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Em Apocalipse capítulo 12, vemos uma mulher vestida de sol. Esta mulher gera filhos, que são as 7 igrejas. O dragão tentou ferir o primeiro filho que esta mulher deu à luz, mas falhou. E o filho ascendeu ao céu. Então, esse filho é a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia subirá ao terceiro céu antes do início da última metade da tribulação de 7 anos. E as duas igrejas testemunhas, a igreja de Éfeso e Laodiceia, serão martirizadas no início da última metade da tribulação de 7 anos. E suas vidas voltarão no final da última metade da tribulação de 7 anos e sobem ao terceiro céu. E ficarão 4 igrejas restantes no mundo. O destino dessas 4 igrejas está registrado em Apocalipse, capítulo 13, no verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Em Apocalipse capítulo 13, são mencionados as bestas que sobem do mar e da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo. E a besta que sobe da terra é um falso profeta.
quando essas duas bestas surgirem, algumas igrejas serão levadas ao cativeiro. Refere-se às duas igrejas que passarão na última metade da tribulação de 7 anos, após serem capturadas pela besta. Essas duas igrejas são a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. E haverá igrejas que serão mortas pela espada na última metade da tribulação de 7 anos. Isso é chamado de martírio, porque é essa igreja que não recebe a marca da besta para manter sua fé. Essas igrejas são a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 13, no verso 10, nos disse que a igreja está dividida entre as igrejas que receberá a marca da besta e passará 3 anos e meio e que sofrerá o martírio contra ela. Apocalipse capítulo 22, verso 14, também fala sobre bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Disse-se que bem-aventurados aqueles que lavam suas roupas, não importa o pecado que tenham cometido. Esta bênção é Macários, que é a mesma bênção do versículo 7. Quando se fala em ir até a árvore da vida e entrar na cidade, significa que haverá perdão. E em Apocalipse capítulo 14, o verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. O Monte Sião se refere ao terceiro céu, porque o lugar onde Jesus, o Cordeiro, está agora é o terceiro céu. 144.000 assinalados estão ali. A maneira de saber quem são esses 144.000 é procurar aqueles com o nome do Cordeiro e o nome de seu pai escrito em suas testas no livro de Apocalipse. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 7, verso 3, 4 e 8. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Verso 8. Da tribo de Zebron, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. E dito que 144.000 foram selados nas testas do servo de Deus. Então, vamos descobrir quem são as pessoas que estão seladas em suas testas. Apocalipse capítulo 3, verso 10 a 12, explica claramente quem eles são. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.
Agora vamos ler finalmente Apocalipse capítulo 9, verso 1 a 4. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu cai na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Muitos ministros do Espírito Santo entendem que quando a quinta trombeta soar, eles devem batizar diligentemente o Espírito Santo. No entanto, o batismo com o Espírito Santo não é realizado apenas quando a quinta trombeta é tocada. Mesmo antes de tocar a quinta trombeta, devemos batizar diligentemente com o Espírito Santo. Portanto, é necessário saber que o selamento ao tocar a quinta trombeta é um pouco diferente do batismo com o Espírito Santo. Em capítulo 7, versículo 3, está escrito: não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E em capítulo 9, verso 4, disse: não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Por meio desses dois versículos, aqueles que têm sinal de Deus em suas testas podem saber que é o momento em que a quinta trombeta toca. Então, se você ler Apocalipse capítulo 14, verso 1, Apocalipse capítulo 7, versículo 3, 4, 8 e capítulo 3, verso 10 a 12 e finalmente capítulo 9, verso 1 a 4, em ordem, os 144 mil mencionados em Apocalipse, você será capaz de saber claramente quem são aqueles que assinalados e quando eles serão selados e como eles passarão pelos 7 anos de tribulação. Os santos que pertencem espiritualmente à igreja em Filadélfia são selados na primeira metade da tribulação de 7 anos. E na última metade da tribulação de 7 anos, eles são isentos da tentação e eles escapam para o terceiro céu. Subem para o terceiro céu. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a 16, o aparecimento de Jesus é registrado em detalhes. Vamos ler verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Em Apocalipse capítulo 1, verso 20, está escrito que os castiçais são as igrejas, ou seja, está entre os castiçais significa estar entre as 7 igrejas. Jesus está no meio das 7 igrejas. Finalmente, as igrejas foram reunidas com Jesus. Jesus falou sobre este momento em Mateus capítulo 25, no verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que,
tomando as suas lâmpadas, sairão a encontrar-se com o noivo. Como este versículo diz, há virgens prudentes e virgens loucas no reino dos céus, tomando as suas lâmpadas. Segundo a lâmpada significa que o espírito que estava morto está vivo, revivido novamente. Isso é explicado em Provérbio capítulo 20, no verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Este versículo é traduzido de forma diferente dependendo da versão da Bíblia. Está escrito na escritura original em hebraico, como o espírito do homem. Espírito em hebraico é Neshama. Em outras palavras, se refere aos santos que nasceram na carne e no espírito. Sairão a encontrar-se com o noivo. Desta forma, refere-se ao estado em que os membros da igreja nascidos de novo estão esperando no reino dos céus para encontrar Jesus que vem como o noivo. E o noivo finalmente chegou para conhecer a noiva. Mateus capítulo 25, verso 1 a 13, nos diz que todas as 10 virgens nascidas de novo estão esperando para encontrar o noivo, mas elas estão divididas entre as que prepararam azeite e as que não o fizeram. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, fala desse encontro com Jesus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A reunião referida neste versículo não se refere a uma assembleia geral, mas a uma reunião perante o Rei. Este encontro acontecerá no ar, e no dia da segunda vinda de Jesus haverá 3 classes de santos que se reunirão no ar. Primeiro, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os seus santos. Como está escrito neste versículo, podemos ver que há santos que são trazidos a Jesus quando ele desce do terceiro céu no ar. Todos os seus santos são aqueles que são espiritualmente afiliados às igrejas de Filadélfia, Éfeso e Laodiceia. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, diz quem são os outros 2 tipos de santos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Desta forma, um grupo correspondente à igreja de Filadélfia, à igreja de Éfeso e à igreja de Laodiceia, que é arrebatado na última metade da tribulação de 7 anos. O segundo grupo são os que morrerão primeiro em Cristo. E o terceiro grupo são aqueles que estão vivos em Cristo na terra na segunda vinda de Jesus. Todos os 3 grupos estarão no ar. Veja Hebreus capítulo 2, verso 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei-te louvores no meio da congregação. Jesus se
referido aos santos como irmãos, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou como o primogênito, não o filho unigênito. Então, os santos se tornaram irmãos de Jesus. É por isso que o lugar onde os irmãos de Jesus estão reunidos pode ser chamado de igreja. Jesus não está presente neste mundo. Hebreus capítulo 4, versículo 14 disse que ele está no terceiro céu. Vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque ele penetrou no céu. Então podemos saber que Jesus está no terceiro céu. A cena onde as 7 igrejas se encontram no ar é Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. No meio dos 7 castiçais no meio das 7 igrejas. Um semelhante ao filho do homem, refere-se a Jesus Cristo, vestido até aos pés de uma veste comprida. O apóstolo João descreveu em detalhe a forma de Jesus no terceiro céu. O fato de Jesus estar usando o vestido até aos pés de uma veste comprida significa que Jesus está voltando como um sumo sacerdote, cingido pelo peito com um cinto de ouro. O sumo sacerdote geralmente usa um cinto na cintura, mas usar o cinto no peito significa que Jesus terminou sua obra como uma oferta de paz e ascendeu ao terceiro céu e depois desceu novamente. Ele tem um cinto de ouro no peito que mostra o amor. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Ser como a lã branca significa ser justo. O fato de seu cabelo ser branco expressa que Jesus existia antes da fundação do mundo. Os olhos como chama de fogo. Seus olhos são como chamas, o que significa que é ele quem mobiliza todos os anjos. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso disse o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Tem os olhos como chama de fogo. Este versículo também descreve os olhos de Jesus como chamas. Os pés semelhantes ao latão reluzente. Os pés significa julgamento, porque o latão reluzente é um metal que simboliza o julgamento. Em Apocalipse capítulo 2, verso 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O conteúdo de capítulo 2, o verso 18 e baixo, são as palavras para a igreja em Tiatira. E a igreja em Tiatira enfrentará na última metade da tribulação de 7 anos vivo. É uma cena em que a igreja idolatra é julgada por cometer adultério com grande prostituta.
E os olhos de Jesus são descritos como chamas. Veja Apocalipse capítulo 4, verso 5. E todo trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos mencionados neste versículo não se referem ao Espírito Santo, mas aos 7 anjos. Está escrito no plural de 7 Espíritos no texto grego original. Se estiver se referindo ao Espírito Santo, deve ser escrito no singular, que é o Espírito de Deus. Vejam o capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Disse-se que existem 4 animais no trono de Deus no terceiro céu. Existem 4 animais com a aparência de um leão, bezerro, rosto humano e uma águia. E eles têm muitos olhos. Esses olhos são descritos em Apocalipse capítulo 5, no versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tenha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Um cordeiro, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. O cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos. Então, olhos são anjos. Significa os anjos. Quando Jesus faz sua obra, ele mobiliza anjos para fazer sua obra, porque Jesus é o arcanjo. Jesus é homem, Deus e também o arcanjo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16, está escrito que ele virá na voz do arcanjo. Vamos ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. E Hebreus capítulo 1, verso 7, descreve a aparência dos anjos. Ainda, quanto aos anjos, diz aqueles que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. A Bíblia brasileira é traduzida como vento, mas no grego original é escrita como Pneuma. não é o vento, mas espíritos. Os anjos estão sendo descritos como espíritos. Além disso, os anjos são ministros e também são descritos como labareda de fogo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 14, que lemos hoje, na parte que descreve o aparecimento de Jesus, é dito que seus olhos são como chama de fogo. Os olhos de Jesus falam de anjos. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Os seus pés, semelhante a latão reluzente. Os pés de latão reluzente representam Jesus como o juiz. A sua voz, como a voz de muitas águas. Veja Apocalipse capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste,
e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Apocalipse capítulo 10 é um capítulo que explica a cena da segunda vinda de Jesus. Vi outro anjo forte. Jesus é descrito como outro anjo forte. Descia do céu vestido de uma nuvem. Nuvens também significa anjos. É explicado em Mateus capítulo 25, no verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Assim, quando Jesus voltar, ele virá com todos os anjos. E o apóstolo João viu aquela cena como se viesse nas nuvens. É por isso que nuvem se refere anjo. Os pés como colunas de fogo. Em Apocalipse capítulo 10, verso 1. É o mesmo que os seus pés, semelhante a latão reluzentes em Apocalipse capítulo 1, verso 15. Esta é uma descrição de Jesus vindo para julgar. E Apocalipse capítulo 14, versículo 2 disse: E houve uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Também descreve a aparição de Jesus no terceiro céu. Apocalipse capítulo 19, verso 6, também fala do mesmo aspecto. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ao descrever a cena em que a noiva do Cordeiro, o plano de salvação de Deus foi preparada e a cerimônia de casamento foi realizada. Capítulo 1, verso 15. Capítulo 14, verso 2 e capítulo 16, verso 6. Repetidamente nos lembraram que a voz de Jesus era como voz de muitas águas e como voz de grandes trovões, que está sendo descrito. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Também descreve a aparição de Jesus no terceiro céu. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos responsáveis pelas 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 1, verso 20, a descrição das 7 estrelas é registrada em detalhes. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, os 7 anjos. Também, em Apocalipse capítulo 2, verso 1, a explicação das 7 estrelas está escrita. Descreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Disse-se que os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas em capítulo 1, verso 20. Em capítulo 2, versículo 1, está escrito que ele caminha entre os 7 castiçais de ouro. E muitos teólogos interpretam isso como significando que Jesus anda na igreja
no mundo. Essa afirmação se deve à falha em compreender as circunstâncias do apóstolo João, que viajou em espírito no dia do Senhor em capítulo 1, no verso 10. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, refere-se a Jesus que está presente para julgar as 7 igrejas que foram arrebatadas ao ar no tribunal de Cristo. E não significa que Jesus visite as igrejas em terra. Jesus subiu ao terceiro céu e está presente lá. E aquele na igreja deve ser o Espírito Santo. Vejamos Apocalipse capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes descreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Da mesma forma, os 7 Espíritos e as 7 estrelas são iguais. Portanto, os 7 Espíritos e as 7 estrelas referem-se aos 7 anjos. Os 7 anjos responsáveis pelas 7 igrejas. De Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Esta espada é a espada do julgamento. É a espada que julga no tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 fala dessa espada. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A espada em grego, escrito em capítulo 19, no versículo 15, é... Existem 2 tipos de espada na Bíblia. A espada que o diabo usa para dividir e separar está escrita em Apocalipse capítulo 13, no versículo 10. E a espada que Jesus usa em seu julgamento é... E o uso de outra palavra é usado no grego original para distinguir seu propósito. A primeira metade de Apocalipse capítulo 19 é sobre a situação da festa de casamento. E a segunda metade registra a cena em que aqueles que não puderam entrar na festa de casamento que foram lançados ao mar. Como Apocalipse capítulo 1, versículo 13 diz: quando Jesus retorna no ar, 7 igrejas estarão reunidas ali. E os 12 apóstolos de Jesus estarão com ele. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Os 12 apóstolos ressuscitarão primeiro entre eles, e eles julgarão as 7 igrejas com Jesus no tribunal de Cristo. Para entender essa parte, devemos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 14, e Mateus capítulo 19, versículo 28. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos de Jesus são a pedra fundamental da cidade santa, a Nova Jerusalém. Na pedra fundamental, os santos que vencem tornar-se pilares, e a cidade santa, a Nova Jerusalém, é concluído. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e entender isso juntos. A quem vencer, eu o farei
coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A cena da construção da cidade santa, Nova Jerusalém, pode ser compreendida por meio dos 2 versículos acima. E Mateus capítulo 19, verso 28, nos diz que os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. É claramente afirmado que os 12 apóstolos não julgam todas as pessoas, mas as 12 tribos de Israel. Vamos ler Mateus capítulo 19, o versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No dia da segunda vinda de Jesus, os membros das 7 igrejas classificadas espiritualmente estarão no ar, no tribunal de Cristo. E os 12 apóstolos julgarão as 7 igrejas com Jesus. Essa cena é de Mateus capítulo 25, verso 31 a 33 e versículo 46. Vamos ler. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e pôra as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O trono de glória, mencionado em capítulo 25, versículo 31, refere-se a Jesus no meio dos 7 castiçais, em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E as ovelhas do lado direito, que estão escrito no versículo 33, entrarão na vida eterna, que é mencionada no versículo 46. Os cabritos à esquerda estará sujeito ao castigo eterno, mencionado no versículo 46. Em capítulo 25, verso 46, a vida eterna e o castigo eterno referem-se a uma era. A maioria dos cristãos pensa neste julgamento como o julgamento do trono branco, em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, os 12 apóstolos julgam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são os membros da igreja, o que significa igreja espiritual. Os incrédulos não estão sujeitos a julgamento. Os alvos do julgamento do trono branco, que a maioria dos cristãos conhecem, são aqueles que vêm do mar, da morte e do Hades, em Apocalipse capítulo 20, verso 13. Muitas Bíblias traduziram mal este versículo. Na escritura original em grego está escrito Θάλασσα, o mar, a θάνατος, morte, o δις. Hades, para que o tempo de julgamento em Apocalipse capítulo 20, o verso 13, venha. Os 1000 anos de capítulo 20, verso 4 a 6, devem passar. Este período de 1000 anos se refere ao reino de 1000 anos, onde aqueles que venceram com Jesus reinam como reis. Este milênio não é de forma alguma um tempo simbólico e abstrato.
O início do milênio será para aqueles que passaram pelo tribunal de Cristo, o julgamento que será realizado quando a sétima e última trombeta tocar e Jesus vier novamente. Podem participar. Portanto, se você não compreender esta parte corretamente, não poderá compreender a vida eterna e o castigo eterno de Mateus capítulo 25, versículo 46. A vida eterna em Mateus capítulo 25, versículo 46, se refere ao período de reinado com Jesus durante o reino de 1000 anos. E a punição eterna, castigo eterno, se refere à punição no inferno por 1000 anos. Esta parte não pode ser entendida sem um estudo adequado de Apocalipse capítulo 20. O tribunal de Cristo, que é o julgamento realizado na época da segunda vinda de Jesus, está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Espero reinar com Jesus no reino do milênio. Naquele dia do Senhor, Jesus julgará de acordo com o que ele fez em seu corpo, bem ou mal. A palavra o corpo neste versículo é singular. Não são membros individuais da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O Espírito Santo é necessário para formar o corpo de Cristo. Sem o Espírito Santo, não podemos nos tornar um só corpo. Como tal, Apocalipse capítulo 1, verso 11 a 16, são versos profundos que dizem quando, onde e como seremos julgados. Jesus julgará os santos com olhos como chamas e pés como coluna de fogo e uma espada que sai de sua boca. Para fazer esse julgamento, azeite do Espírito Santo deve ser preparado. Deus os abençoe.